Se assente por um momento. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. No texto de 2 Coríntios, capítulo 1. Irmãos, nós acabamos de cantar que o Deus do impossível não desistiu de cada um de nós. Amém? E obviamente, vou pregar, depois eu faço. E obviamente quando a gente fala que Deus não desistiu da gente, nós estamos como que atribuindo ao Senhor uma capacidade ou uma perspectiva nossa diante dos eventos. Porque a Bíblia bem fala que Deus ele não se cansa, ele não se fadiga. Quando nós declaramos que Deus não desistiu de nós, o que nós estamos usando de uma liberdade, de uma licença poética para reafirmarmos ou refortalecermos a nossa fé, com a certeza de que, a despeito das lutas, a despeito das dificuldades, com, sem ou apesar dos problemas, Deus continua interessado na nossa história. Mas sabe, irmãos, eu preciso confessar que em alguns momentos Deus está interessado em nós, mas nós já perdemos o interesse na nossa história. Existem momentos que a questão não é se Deus quer abençoar ou se Deus pode abençoar. Em não poucos momentos a grande questão é que, pelas situações da vida, pelas dificuldades da vida, eu já pensei em desistir, eu já decidi jogar tudo para o alto. E como é que a gente fica firme, consegue se apropriar dessa verdade, quando a gente perde a capacidade de crer? Quando a gente não está mais confiando que vai dar certo. O apóstolo Paulo, para mim, um dos cristãos mais brilhantes que já existiu. No texto de 2 Coríntios, capítulo 1, ele faz uma declaração que eu considero muito forte. Eu quero convidar você para lê-la comigo, e quero convidar você a pensar sobre quais recursos eu e você podemos ter ou desfrutar quando já pensamos em desistir da corrida. A Bíblia diz assim, a partir do capítulo 3, de 2 Coríntios, capítulo 1: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações, com a consolação que recebemos de Deus. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para que vocês tenham um consolo que os ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos da mesma forma que participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. De fato, havia sobre nós sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Olhe para mim, comigo uma vez mais, aquilo que está escrito no verso de número 8. Você pode observar o que Paulo vai dizer no verso de número 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia,
que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. Deixa esse versículo aqui um pouquinho, Manuzinha. E eu queria só chamar a sua atenção para algumas expressões que estão aqui. Paulo vai falar sobre tribulação. Alguém aqui nunca passou por uma tribulação? Tribulação, irmãos, é como você ser lançado dentro de um turbilhão e a pancada de todo lado. A ideia da palavra tribulação é temor por dentro e sacudidas por fora. Ser atribulado significa como que ser açoitado por todos os lados. Tribulação. Depois ele diz assim: foram muito além da nossa capacidade de suportar. Você já ouviu aquele ditado popular, e talvez você já tenha falado, que Deus dá o frio conforme o... Isso é mentira, tá? Isso é mentira. O apóstolo Paulo disse assim: olha, o frio que veio foi além da minha capacidade de suportar. Eu não sei se você já teve uma dor, seja ela física, emocional, uma frustração, uma decepção, um momento na sua vida que foi para além das suas forças. Que você descobriu que essa história de que Deus dá o frio conforme o cobertor não é bem assim. Porque a geada está sendo muito maior que a sua capacidade de resistência. Mas Paulo fala uma terceira coisa: a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. Algumas versões dizem assim: a ponto de perdermos a esperança da vida. É como se Paulo estivesse dizendo assim: a pancada foi tão forte que eu pedi para sair. Deixa eu só abrir aqui um parênteses para dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, eu preciso resolver esse problema. Toda vez que eu piso aqui que range, irmãos, é um negócio sério. E a gente está tentando resolver, mas não é tão simples como parece. E antes que você pense, também não é o meu peso, que eu já mandei magros andarem aqui e rangeu do mesmo jeito. Mas deixa eu falar aqui uma coisa para você. Nós não somos super-heróis. E você precisa aprender a respeitar as suas dores. Você não pode cultivá-las, você não pode adubá-las, mas você precisa admitir e respeitar suas dores. Hoje eu estava indo com a Érica lá para o FAO, levá-la para dar aula, e a gente ia conversando sobre isso. E eu estava dizendo que, eu falei assim: meu amor, eu acho que eu estou ficando meio maluco, ore por mim. E ela falou: por quê? O que te levou a chegar a essa conclusão que talvez outras pessoas já tenham chegado? Eu falei: meu amor, eu às vezes me arrependo do que eu já me arrependi. Ela falou: como assim? Eu falei: vou te dar um exemplo. Minha mãe esteve hospitalizada no Rio. Meu pai e minha mãe estiveram hospitalizados juntos 10 dias. E eu lembro que numa noite eu liguei para lá, a minha filha estava no hospital, Ana Ruth, dizendo: painho, não estão dando assistência à voinha aqui, o que eu faço? E eu falei: Ana Ruth, começa a gritar aí nesse hospital, faz um escândalo. E ela começou a gritar, e eu liguei para lá, pedi para falar com o posto de enfermagem, o enfermeiro atendeu, e ele com a conversa meio mole, aquele papo mole de carioca que eu já conheço, porque eu vim de lá, eu explodi com ele.
Mas, irmãos, parecia que eu estava enlouquecido. E o pior de tudo é que, enquanto eu estava gritando com ele, uma pessoa que estava apoiando estava lá na porta dizendo assim: cuidem bem dessa senhora, a família toda é evangélica, ou ela canta no coral, o filho é pastor. Tanto que quando eu cheguei lá e perguntaram: o senhor que é o pastor? Eu falei: não, é o meu irmão. Depois do show que eu tinha dado, irmãos, eu precisava pecar mais um pouquinho para o negócio não ficar muito feio. Mas depois eu fiquei tão mal porque eu gritei com aquele moço. E aí um dia eu estava pensando, falei assim: aquele homem merecia um grito, sim. Do jeito que ele estava tratando a minha mãe, ele ainda deu sorte que eu estava aqui em Maceió, que se eu tivesse perto, não era só um grito, era um chacoalhão. E olha que eu não sou essas forças todas, nem esses homens todos, mas alguma coisa ia acontecer. Eu estava quase que me crucificando por um sentimento legítimo. Porque se fosse com a sua mãe, você teria o mesmo sentimento. O que eu quero dizer é que você não pode adubar. Eu não posso pegar esse sentimento e falar assim: é desse jeito, Tércio, agora é na ponta da faca, agora você vai resolver, é bateu, levou, agora é o seu novo estilo de vida. Não é isso. Eu não posso adubar, passar recibo pelas minhas explosões de ira, nem tampouco me colocar na cruz. Eu preciso aprender com as experiências da vida. Paulo aqui admitiu: eu segurei uma barra tão pesada, veio uma tribulação, veio um sofrimento, além da minha capacidade de suportar, eu pensei em desistir da vida. Eu por um momento achei que não estava mais valendo a pena viver. A grande pergunta é: bem, se Paulo pensou que não estava mais valendo a pena viver, se Paulo pensou e enfrentou uma tribulação maior que a sua capacidade de resistir, e se isso também é verdade na minha vida e na sua vida, quais são os recursos que nós precisamos abraçar para que nós não desistamos? Vá comigo no verso de número 2. A palavra de Deus diz assim, verso de número 4. A palavra de Deus vai nos dizer assim, verso de número 4. Verso de número 3. Obrigado, Ana Luzinha, pela paciência. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. E a palavra misericórdia pode ser entendido como um amor que permanece, e Deus de toda consolação. Verso 4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a mesma consolação que recebemos de Deus. Interessante que o Espírito Santo, ele é chamado de Consolador. E a palavra consolação ou consolador, no grego é a palavra parácletos, que significa chamado para estar ao lado. Consolação não é enxugar as lágrimas. Consolar não é simplesmente passar a mão na cabeça e dizer vai passar. Consolar é estar ao lado, colocar no colo, fortalecer, mas depois colocar no chão e dizer continua. Aquilo que os nossos pais faziam conosco. Ainda pequenos nós caíamos, eles vinham, nos pegavam no colo e dizia passou, depois nos colocavam no chão e nos faziam caminhar. Deus, segundo a Bíblia, Ele é o Deus de toda consolação. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus, Ele tem remédio para toda e qualquer dor que eu e você estejamos a enfrentar. Não existe dor que não encontremos em Deus o remédio, o alívio, a consolação para que possamos superar essa dor. Existem dores, irmãos, que a gente pode tentar
amenizar, mas a gente não consegue, não. A pessoa, quando perde um ente querido, a pessoa, quando às vezes passa por uma frustração amorosa, uma traição, seja ela de que natureza for, uma puxada de tapete, uma ingratidão, bem, todas estas coisas vão abrindo feridas no nosso coração. E eu preciso dizer para você que essas feridas só são tratadas, só são curadas pelo Deus que é Pai de toda consolação. Você que foi ferido, você que foi traído, você que foi alvo de uma ingratidão, não pense você que a revanche vai resolver o seu problema. Hoje pela manhã, na nossa devocional ali no Instagram, eu li o texto de Provérbios 26, no verso 4, onde a Bíblia diz assim: não responda ao tolo segundo a sua tolice, para que você não se torne tolo como ele. Quando eu respondo ao tolo no nível da tolice dele, eu não cresço, ao contrário, eu me diminuo, eu me rebaixo. Bem, eu não preciso de revanche. Eu não preciso de palavras. Irmãos, tem horas que nós estamos enfrentando dores e tudo que nós menos queremos ouvir são algumas palavras, especialmente aqueles bordões. Eu tenho um amigo que ele estava no sepultamento da sua mãe, uma dor que dilacerava o seu coração. E ele falou: Tércio, eu ouvi de tudo naquele sepultamento, mas tem uma palavra que eu nunca vou esquecer. Uma pessoa chega do meu lado, me abraça e diz assim: filho, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Ele falou: até hoje eu não sei o que isso quis dizer. Irmãos, existem momentos que nós não precisamos de uma palavra, não, porque às vezes uma palavra só nos irrita. Alguém chegar para você e falar assim: fica calmo, não sai da casinha. Aí que a gente tem vontade de explodir com a casinha. O que nós precisamos não é de outra coisa a não ser de saber que nós servimos a um Deus que é o Deus de toda consolação, que Ele tem remédio para toda e qualquer dor que eu e você estejamos enfrentando. Ele tem bálsamo para toda e qualquer ferida que nós estejamos passando. Irmãos, Deus cura. Deus cura. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu não sei qual é a dor que você está enfrentando. Eu não sei qual é a tribulação que você está atravessando. Mas uma coisa eu sei que Deus é o Deus de toda consolação. E eu não estou aqui querendo dizer para você que o propósito de Deus é fazer você feliz. Não é isso, não. Porque como dizia C.S. Lewis, e o Zé Bruno falou muito bem essa semana num Reels no Instagram, C.S. Lewis dizia: se você precisa do cristianismo para ser feliz, você está no lugar errado. Porque felicidade você pode encontrar numa boa garrafa de vinho do Porto. O que eu estou dizendo para você é que Deus pode derramar consolação. Sabe, Ele está ali ao seu lado. Ele vai te colocar no colo. E às vezes, irmãos, tudo que nós precisamos é de um abraço. Ele vai te dar um abraço, vai curar suas feridas, mas Ele não vai te mimar. Ele vai dizer para você assim: agora você pode descer do meu colo e você pode continuar a caminhar. Paulo teve motivos para desistir? Teve. Mas não desistiu, porque ele experimentou a consolação do Senhor. E a minha oração hoje é que a consolação do Senhor te abrace. Mas é preciso que nós entendamos, irmãos, o propósito da consolação. Tudo que Deus faz para a gente é para, de alguma forma, passar pela vida da gente. Esse mesmo versículo, salvo engano 5, ou é o 4, Maluzinha sabe melhor do que eu, vai dizer o seguinte:
que Ele nos consola, é o anterior mesmo, obrigado, que nos consola em quantas das nossas tribulações, irmãos? Todas as nossas tribulações. Não existe dor humana para a qual não haja um remédio divino. Agora, qual é o objetivo disso? Não é para você sair por aí falando assim, dei a volta por cima. Agora, ó, estou com um sorriso nos lábios. Disseram por aí que eu estava na pior, mas se está na pior é estar assim, imagina quando eu estiver na melhor. Não é para isso não, irmão. O propósito da consolação é para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos do Senhor. Eu li um livro ainda quando eu estava no seminário, chamado Não Desperdice as Suas Lágrimas. E o autor daquele livro falava, dentre as muitas coisas, sobre um ministério que tinha na igreja dele chamado Curadores Feridos. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas depois que você passou por algumas dores na sua vida, você se tornou mais empático com pessoas que passaram por processos semelhantes. E você conseguiu, e você começou a ser procurado por pessoas que passaram por aqueles processos. E você talvez tenha falado assim, olha, eu me relacionei com um narcisista. E tudo que eu não quero ouvir é sobre narcisista, mas agora toda hora vem, depois que eu me livrei daquele ser das trevas, tudo que eu não quero ouvir é sobre narcisista. E só bate gente na sua porta falando assim, eu me relacionei com um narcisista. Eu tive um relacionamento tóxico, eu tive um marido abusivo, eu tive uma mulher espancadora. Eu não quero mais ouvir sobre esse assunto e agora que eu estou bem, só vem gente tratar desse assunto comigo. Entenda o seguinte, esse povo está vindo até você com um propósito, para que você pegue a consolação que Deus derramou em você, e você agora vá e derrame sobre a vida dos outros. Irmãos, a Bíblia diz, falando sobre Jesus, que pelas suas feridas nós fomos curados. As chagas de Cristo nos curam. As nossas feridas, tratadas pelo Senhor, podem ser um instrumento de cura para outras pessoas. Quais dores você já passou? E como você pode usar essas dores para abençoar, para ministrar, para cuidar, para ser instrumento de Deus na vida de alguém? Irmãos, ninguém entende tão bem de uma viuvez como quem já passou pela viuvez. Ninguém entende tão bem de orfandade como aquele que já perdeu os pais, seja perder para a vida ou perder para a morte. Ninguém sabe a dor que filhos podem viver quando o casamento dos pais se dissolve, além daqueles filhos que viveram isso. Ninguém sabe a dor de um divórcio melhor do que aquele que já passou pela experiência de um divórcio. E eu quero dizer para você que as minhas dores e as suas dores, uma vez curadas, não são para a gente bater no peito e dizer assim, agora sim. Não é para que a gente fique postando no Instagram música do Mumuzinho, eu mereço ser feliz. Nada contra o Mumuzinho, nem acho que você não mereça ser feliz. Mas o que eu estou dizendo para você é que Deus te curou com um propósito, que é você ser instrumento de cura na vida dos outros. Não desperdice as suas lágrimas. Deus derramou consolação sobre a minha ferida, para que a minha ferida agora curada
possa ser um sinalizador de esperança para aquele cuja ferida ainda está sangrando. Paulo vai dizer: Deus nos consola, para que nós possamos consolar. Mas há um outro versículo, irmãos, que muito me chama a atenção. Verso de número 9, nesse mesmo capítulo. Ele vai falar sobre o Deus de toda consolação, ou seja, não existe dor humana para a qual não haja um remédio divino. Creia nisso. Você precisa da consolação do Senhor. E consolação é um milagre. Um dia desse eu estava aqui no culto, e desculpa a referência, Oswaldo, mas eu só falo assim, de púlpito e publicamente, de pessoas que eu tenho muito carinho, muita raiva, muito apreço ou muito desprezo. Aí você escolhe em qual característica você se encaixa. Você prefere apreço? Apreço, tá bom. Mas eu acompanhei Oswaldo quando Oswaldo ficou viúvo. Na verdade, a gente tem uma relação de aproximados 20 anos. Nossas filhas cresceram juntas. E eu acompanhei Oswaldo muito de perto quando ele ficou viúvo. Na verdade, na noite em que ele ficou viúvo, eu estava na casa dele. Fora a família, fui a primeira pessoa a ser contactada ainda pela sua filha Letícia. E eu lembro que os dias foram passando. Oswaldo voltou para a igreja. E ele um dia disse para mim assim: a maior dificuldade para mim ainda é o momento do louvor. Eu não consigo cantar. Eu não consigo cantar. E um dia desses, a equipe do social media estava fazendo a chamada para o nosso encontro de oração. E aí colocaram uma foto e eu falei assim: gente, vamos colocar foto de gente nossa, gente da igreja. E aí mandam uma foto para mim. Primeiro eu tomei um susto, porque estava lá o Oswaldo na foto, modelando. E nem tão bonito ele é, mas aquele susto foi bom, que me curou do soluço. Diz que para o soluço um susto é bom. Quando eu vi, eu falei: vixe, meu Deus, que é isso? É o Oswaldo. Mas logo na sequência, eu comecei a sorrir, porque na foto ele não estava cabisbaixo como ele costumava ficar. Ele não estava com aquele ambiente triste como ele outrora permanecia. Mas ele estava na foto de mãos erguidas, louvando ao Senhor. Na verdade, irmãos, eu posso dizer literalmente que eu era da cozinha da casa do Oswaldo. E o Deus de toda consolação tratou o coração dele e o pôs de pé. Já está até precisando casar de novo. Amém? Amém. Eu sou o corretor dele, tá? Pessoas interessadas, mandem o currículo para mim. Mulheres interessadas podem me procurar. Você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, eu tenho uma procuração para poder ajustar o próximo casamento do Oswaldo. Se não fiz o primeiro, o segundo eu vou fazer para a glória de Deus. Mas ao vê-lo sorrindo, ao vê-lo louvando, eu também vi um ministério muito bonito que surgiu na vida do Oswaldo. Pouco depois, e talvez ele nem tenha se apercebido disso, pouco depois do falecimento da Kétima faleceu em que ano? 21, ou melhor, um pouco antes do falecimento da Kétima, tinha falecido a Yasmin. E na rua da dor, na avenida da dor, na avenida da viuvez, ele e o Paulo se encontraram. E sem que eles soubessem, ou tivessem a intencionalidade, e ainda tinha o sogro dele que fora viúvo também, o Adoniran. Os três se uniram
e começaram uma a ministrar na vida do outro, uma a fortalecer a vida do outro. Pessoas curadas são chamadas ou foram chamadas por Deus para curar. O Paulo não se isolou na sua dor, o Oswaldo não se isolou na sua dor, eles se uniram. Paulo já até casou, o sogro já casou, e eu estou com a procuração do Oswaldo. Só você ficou, varão. Mas nós vamos resolver isso ainda em 2024, amém, igreja? 2025. Esse ano vai ter casamento na Acolher, amém? É isso aí. Vocês também vão casar esse ano? Aí. Se não for o seu, o outro pelo menos já está marcado. Eu já não fico como falso profeta. Mas o verso 9, presta atenção que diz o verso 9. Foi o verso 9, Maluzinha, que eu pedi? Coloque para mim aí, por favor. De fato, havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Verso 10 vai dizer o seguinte: Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Paulo diz assim: chegou um momento em que nós tínhamos uma sentença de morte. O propósito dessa sentença de morte era um só: para que nós não confiássemos mais em nós mesmos, mas no Deus que livra da morte e que ressuscita os mortos. Às vezes, irmãos, nós só sobrevivemos às adversidades da vida quando nós somos dominados por um senso de total dependência de Deus. Tem hora que a corda estica de tal forma que as suas amizades não resolvem, que a sua influência não resolve, que o melhor centro de medicina não resolve, que a melhor banca de advogados não resolve, que todo o dinheiro do mundo não resolve, mas que Deus resolve. E a gente não desiste da vida quando a gente começa a entender que a nossa esperança não está nas pessoas, mas a nossa esperança está no Deus que nos livrou e que continuará a nos livrar de tamanho perigo de morte. Tem uma canção que eu gosto muito, que o Sandro já deve até saber qual é. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Eu fico pensando, irmãos, que existem momentos que a corda estica para revelar a nossa insuficiência e para revelar a suficiência do Deus Todo-Poderoso. Paulo diz assim: não tínhamos mais recursos, mas tínhamos um Deus que nos livrou e que nos livrará de tamanho perigo de morte. Eu me lembro de um dos cultos lá no hotel, quando nós estávamos em reforma, que uma amiga que está aqui hoje nos visitando, não está visitando mais, já é de casa. Ela falava sobre uma situação que ela estava vivenciando na corporação a qual ela servia, e que ela dizia assim: eu só estou aqui nesse lugar como oradora dessa turma, falando para pessoas com patentes superiores à minha por uma única razão: foi Deus que me colocou aqui. Por você chegava lá? A vaga era de qualquer pessoa, menos sua. Mas Deus foi e te colocou naquele lugar. Irmãos, Deus quer nos ensinar
E nós precisamos aprender o segredo da total dependência. Paulo não desistiu da vida. Você não vai desistir da vida, porque a sua força não vem de você mesmo, não vem da sua capacidade pessoal, do seu potencial, do seu network, da sua rede de contato, não vem nada disso. Vem de um Deus que, como nós cantamos, não desistiu de você.